Eu também acredito que a forma como a gente usa a nossa inteligência é crucial. Então, para mim, a inteligência, ela pode ser refinada, maximizada por meio de algumas coisas que eu vou trazer aqui para você. Por exemplo, exposição ao conhecimento sólido. Se você sente que está precisando fazer falta na vida de alguém, fique comigo porque esse vídeo é realmente para você. Existem algumas estratégias para fazer com que alguém sinta a sua falta. E eu não vou, já vou até adiantando, eu não vou trazer nenhum milagre. Mas eu vou propor algumas formas de você conseguir fazer isso. A saudade, acompanhe então, ó. A saudade, ela não é apenas um sentimento subjetivo, tá? Ela é também um fenômeno neuroquímico e psicológico que pode ser influenciado por determinadas ações. Então, vamos pensar em algumas formas para gerar a ausência e talvez despertar o desejo e oferecer uma experiência de convivência agradável para que a ausência seja notada. Eu tenho como um dos pilares centrais da minha filosofia, da forma como eu trabalho com as pessoas que eu atendo e o que eu proponho sempre aqui para vocês, a ideia de que os relacionamentos humanos são baseados em hierarquias de valor. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não são atraídas por ausência ou escassez artificial, mas sim pelo que o outro representa em termos de valor e crescimento pessoal. Vou desenvolver melhor essa ideia para você entender. Na minha visão, querer que alguém sinta a sua falta não deve ser uma questão de manipulação emocional, entendeu? Coisas que vocês veem muito por aí em outros vídeos. Mas tem a ver com se tornar alguém cuja presença seja naturalmente desejada. Então, para isso, é essencial você investir no seu próprio desenvolvimento, aprimorando aspectos como inteligência, responsabilidade, propósito, caráter. Aí você vai olhar e falar, nossa, Paula, mas peraí, como que eu vou fazer tudo isso? Por onde eu começo? Como é que eu desenvolvo tudo isso? Calma, que eu vou te explicar cada uma dessas coisas detalhadamente. Tá? O desenvolvimento da inteligência, da responsabilidade, do caráter, do propósito está profundamente ligado à adoção de um comportamento disciplinado. Presta atenção aqui. Está também relacionado à capacidade de enfrentar desafios e ao compromisso com verdades fundamentais sobre a vida. Então, eu vou explicar agora para você como que eu entendo o desenvolvimento de cada uma dessas características que você pode começar a desenvolver e a praticar aí na sua casa a partir de agora. Então vamos começar com a inteligência, né? Eu falei primeiro de tudo a inteligência. Embora eu reconheça que a inteligência tem um componente genético significativo, eu também acredito que a forma como a gente usa a nossa inteligência é crucial. Então, para mim, a inteligência, ela pode ser refinada, maximizada por meio de algumas coisas que eu vou trazer aqui para você. Por exemplo, exposição ao conhecimento sólido. O que eu quero dizer com isso? Ler grandes obras de literatura, estudar filosofia, história e ciência, para você conseguir desenvolver um pensamento mais sofisticado. Isso é muito atraente, né? E aí, dentro dessa parte da inteligência que nós começamos a falar, tem a capacidade de você articular ideias. O que eu quero dizer? Que quem não consegue se expressar bem, também não consegue pensar bem. Portanto, treinar a comunicação, seja escrevendo, debatendo, aprimora a sua clareza mental. E isso faz toda a diferença quando você quer fazer falta na vida de alguém, tá? E eu já vou desenvolver melhor essa ideia. Uma outra coisa dentro da questão da inteligência é o desenvolvimento da consciência crítica. Então, questionar narrativas prontas, explorar diferentes perspectivas antes de aceitar uma ideia como verdadeira. Então, você precisa ter essa habilidade também. E olha, você pode estar olhando já o início desse vídeo falando, nossa, mas, né, querendo alguma coisa mais rasa, aquilo de manipular mesmo as emoções das pessoas, frases prontas. Eu, sinceramente, não acredito nisso, até porque para você conseguir fazer algo parecido com isso, você precisa ter um mínimo de habilidades de inteligência, que é o que eu estou trazendo aqui,
E ainda assim, ainda que você faça, eu acredito que isso não vai se sustentar por muito tempo. O seu objetivo realmente não vai ser alcançado de forma plena, porque é raso, você tá sendo uma pessoa que você não é, você tá levando algo, uma frase pronta, sem frases prontas, sem às vezes compreender o que tá por trás de tudo isso. Enfim, então eu tô trazendo para você uma base muito mais segura sobre se relacionar e de repente causar essa impressão que você quer causar. A segunda coisa que eu trouxe aqui para você foi a responsabilidade. Eu vejo a responsabilidade como a base do amadurecimento. Em vez de buscar apenas direitos ou felicidade imediata, você deve se comprometer com deveres e desafios significativos. Então, comece organizando a sua própria vida. Arrume seu quarto, seu espaço, sua casa, exatamente isso. Isso simboliza a ideia de que nós devemos dominar primeiro o nosso mundo interno antes de tentar mudar o mundo externo, antes de tentar, inclusive, atingir ou causar determinados sentimentos em outras pessoas. Aceitar o peso do sofrimento como parte da existência, isso também tem a ver com responsabilidade. Presta atenção nisso aqui, olha. A vida inevitavelmente envolve dor e dificuldades, mas ficar fugindo delas enfraquece a nossa personalidade. Então, encarar a responsabilidade pela própria vida é o que vai fortalecer você. E dentro dessa parte sobre a responsabilidade, eu também coloco criar objetivos e cumpri-los. Então, pequenos atos diários de responsabilidade, como cuidar da sua saúde, estudar, honrar os seus compromissos, cria um efeito acumulativo que você vai ver que vai começar a transformar a sua vida. Agora nós vamos para o propósito, que é o terceiro ponto que eu trouxe aqui para você como algo fundamental para você desenvolver. Viver sem um propósito torna a vida caótica e insatisfatória. E pensa numa pessoa insatisfeita, será que ela é alguém que a gente sente falta, ou é aquela pessoa que só reclama, nada tá bom, nada tá bem? Pensa só, tá? E aí você pode encontrar um propósito quando? Quando você se alinha com um objetivo que tenha um impacto positivo, real. E não basta então você buscar prazeres momentâneos, você deve se dedicar a algo que tenha significado profundo, como melhorar a si mesmo e contribuir para a sociedade. Ou formar uma família saudável, por exemplo. Um segundo ponto dentro desse item do propósito, né? Nós estamos falando de propósito, é aceitar o sofrimento como parte do caminho. Propósito não significa fazer o que você gosta, mas sim encontrar algo que valha o sacrifício e a disciplina necessária para realizá-lo. Uma outra coisa também é você se comprometer com a verdade. Uma vida com propósito exige sinceridade com você mesmo e com as outras pessoas. Então, mentiras e auto-engano corroem a força de vontade e desviam você do caminho correto. Pensa bem nisso. E aí, então, nós chegamos no outro ponto que eu disse que foi o caráter, né? Lembra do caráter? Vamos falar sobre o caráter, então. Olha só, o caráter, ele é moldado pela forma como você enfrenta adversidades e resiste à tentação de tomar atalhos mais fáceis. Então, para você desenvolver o seu caráter, comece fazendo as seguintes coisas que eu vou falar aqui para você. Ser honesto com você mesmo e com os outros. Mesmo quando a verdade for dolorosa, é essencial você enfrentá-la. A falsidade destrói a estrutura psíquica e leva você ao ressentimento e à mediocridade. Uma outra coisa para desenvolver o caráter é aguentar o peso do próprio destino. Em vez de você ficar culpando o mundo, assumir responsabilidade pelos seus próprios erros e agir para melhorar é o melhor caminho. Outro ponto importante para você desenvolver o seu caráter é evitar ideologias que ofereçam soluções simplistas. E aí aqui eu faço um alerta contra movimentos políticos e sociais que oferecem bodes expiatórios para os problemas da vida. Uma pessoa forte não terceiriza sua culpa, nem busca destruir aquilo que ela não entende. E aí, então, desenvolver a inteligência, a responsabilidade, propósito e caráter não é um processo rápido ou confortável, mas é a única forma de você viver uma vida com real significado. O caos é inevitável,
Pensa nisso. Mas uma pessoa que se fortalece internamente pode enfrentá-lo com dignidade e coragem. Então, percebe, se você precisa jogar com táticas emocionais para que alguém sinta sua falta, talvez o problema não seja a ausência, mas sim a qualidade da sua presença. Entendeu onde eu quero chegar? É algo mais profundo. Ao invés de você tentar criar um vazio para ser lembrado ou lembrada, se torne uma pessoa valiosa. Alguém que os outros genuinamente querem por perto. E ainda quando você estiver distante, você marcou aquela pessoa. Então ela vai se lembrar de você, ela vai querer estar por perto. Relacionamentos saudáveis, né? Não são construídos sobre a carência, mas sobre a reciprocidade. E aí então aquela pessoa que se concentra no autodesenvolvimento naturalmente atrai pessoas que valorizam a sua companhia. Portanto, a primeira forma de você criar saudade é construir uma identidade forte e autêntica, que deixa uma marca genuína nas interações. Você percebe como isso tem uma base muito mais sólida, segura e duradoura também, do que ficar só ali no raso, tentando frases prontas, tentando manipular um e outro? Trago bom conteúdo, né? Agora, a segunda ideia que eu trago sobre despertar a saudade de alguém é que a tentativa ansiosa de manipular o desejo e os sentimentos alheios pode refletir uma dinâmica de relações cada vez mais superficial e emocionalmente imatura. Fazendo isso, você pode reforçar um período onde os relacionamentos são regidos por jogos psicológicos em vez de valores sólidos. Acompanhe o meu raciocínio sobre isso. Olha, a tentativa de provocar saudade no outro pode ser um reflexo de uma cultura que prioriza a ilusão do controle sobre o outro, em vez da verdade e da profundidade das relações, que é o que a gente busca na verdade, né? Um amor genuíno não se baseia na tentativa de ser lembrado pela ausência, mas sim na forma da presença real. Então pode ser que o lado trágico dos relacionamentos modernos está no fato de que as pessoas não querem a verdade, mas sim um sentimento de controle sobre os outros. Então, pensa aqui comigo, eu vou fazer perguntas agora para você. O que você deseja? Amar ou dominar? A necessidade de criar ausência artificial para gerar saudades pode mostrar que talvez há algo profundamente errado na forma como a gente entende as relações humanas. Concorda? O que você acha? Deixe seu comentário aqui também no vídeo. Um outro ponto essencial sobre isso é a influência da cultura digital na forma como as pessoas lidam com a presença e com a ausência. Reduzir a interação nas redes sociais ou criar um ar de mistério sendo uma solução real para o desejo do outro. E aí? Né? Bom, eu não sei você, mas eu vejo que nós vivemos na era da descartabilidade emocional. As pessoas, elas querem ser lembradas, mas elas não querem ter o compromisso com a profundidade das relações. A ausência não cria amor, presta atenção nisso. O que cria amor é a verdade do que você é na vida do outro. É a verdade do que você é na vida do outro. Então, volte a pensar no que nós conversamos no início, na primeira parte desse vídeo. E aí, ao invés de focar em estratégias rasas, o mais importante é a construção de uma identidade firme e verdadeira, porque é isso o que realmente marca os relacionamentos. Agora vamos para a terceira forma de despertar o sentimento de falta em alguém. E eu vou falar sobre a maturidade emocional. As relações devem ser baseadas em reciprocidade e não em joguinhos emocionais. Por isso que eu não trago nada dessas coisas aqui. O verdadeiro poder está em você se tornar uma pessoa que agrega valor e não ficar tentando criar escassez para gerar desejo, entendeu? Então, o primeiro passo dentro dessa visão para você gerar o sentimento de saudade, para você fazer falta, é não ser uma pessoa carente ou dependente. Pois é, né? E aqui eu falo sobre a importância da autossuficiência emocional, gente. Isso é extremamente importante. Pessoas emocionalmente maduras não sentem necessidade de manipular a percepção do outro para se sentirem valorizadas. Entendeu o ponto aqui?
Então, se você está tentando criar saudades no outro de forma proposital, talvez o problema esteja na sua própria insegurança. A verdade é que ninguém sente falta de quem está sempre disponível de forma ansiosa, entende? As pessoas sentem falta daquilo que marcou positivamente as suas vidas. Então, ao invés de você focar em criar ausência, foque em criar impacto. A melhor maneira de ser lembrado é proporcionar experiências emocionais significativas. Então, para isso, é fundamental você desenvolver um senso de identidade forte, ser alguém com interesses próprios e que não dependa da validação alheia para se sentir completo ou completa. Um outro ponto relevante é a necessidade de equilíbrio entre presença e individualidade. Uma pessoa independente, com uma vida rica e interessante por conta própria, é naturalmente mais atraente e memorável. Olha, relacionamentos saudáveis não são construídos com base na ausência proposital, gente, mas é na harmonia entre a presença e a autonomia. Quanto mais você se valoriza, mais se torna alguém cuja presença é desejada. Portanto, volte novamente no início do vídeo e comece a colocar em prática as estratégias que eu passei e me conte aqui, volta aqui no vídeo para me contar como que isso está mudando realmente a sua vida. E não de forma rasa e nem por pouco tempo, mas de uma forma mais duradoura, entendeu? Então volta no início do vídeo, vai lá e começa a colocar em prática as estratégias que eu passei até agora e vai me contando aqui como que você está mudando a sua vida de forma realmente significativa. Vai lá, faz isso, anota antes de continuar assistindo aqui, porque eu tenho mais coisas para falar para você. Tudo que eu trouxe aqui converge para uma ideia central. A melhor forma de você fazer com que alguém sinta a sua falta não está em estratégias superficiais de ausência, mas na profundidade da sua presença. O segredo está no autodesenvolvimento e na construção do seu valor pessoal. A tentativa de manipular o outro reflete a degeneração das relações humanas e a superficialidade moderna. Então a chave está na maturidade emocional e na capacidade de agregar valor sem depender da validação alheia. E aí, no final das contas, a saudade verdadeira não é provocada por truques psicológicos, mas pela autenticidade e impacto que uma pessoa deixa na vida do outro. E eu quero que você seja essa pessoa. Se você quer ser lembrado, construa a sua própria força, viva com propósito e seja uma presença que vale a pena ser sentida. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!